Irmãos e irmãs, celebramos este 23º domingo do tempo comum, neste mês dedicado à Palavra de Deus, e a liturgia de hoje nos fala da importância de termos os ouvidos bem abertos e atentos para aquilo que Deus tem a nos falar, porque Ele sempre terá palavras como essa do profeta Isaías na primeira leitura: criai ânimo, não tenhais medo. Deus sempre dá um jeito de nos dizer coisas nesse sentido. Mas se não estivermos com os nossos ouvidos abertos, se não estivermos curados de uma surdez espiritual, a surdez espiritual que nos permite escutar tudo o que os outros dizem, que nos faz estar muito atentos e alertas para tudo o que se diz por aí, mas que quando é Deus quem fala, a gente não ouve. Quando é Deus quem nos dirige a sua palavra, parece que um apagão, e a gente não percebe, e a gente não escuta, e com isso vamos entrando num processo de medo, desânimo. O profeta diz aqui a palavra deprimido. Isso tem se tornado cada vez mais comum, e isso tem se tornado quase que geral na sociedade em que nós vivemos. É um excesso de informação. Como já meditávamos a semana passada, nós ouvimos um monte de coisa o tempo todo e às vezes ouvimos mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente está conversando com alguém, prestando atenção no que o outro está dizendo por perto e ainda escutando uma música lá longe. É uma mistura de coisas na cabeça, é um excesso de informação. Ou você não conhece um jovem, um adolescente que conversa com você com o fone no ouvido escutando música? Você deve conhecer pelo menos um, né? Eu aqui na paróquia conheço uns 50 já, né? A gente percebe, dá uma baixadinha no volume, mas não tira o fone do ouvido. Como é que consegue escutar duas coisas ao mesmo tempo? Isso vai criando em nós uma surdez espiritual que nos impede de ver, ouvir, sentir a presença de Deus e aquilo que Ele quer e deseja realizar na nossa vida. O Evangelho nos apresenta este homem que foi levado até Jesus. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade. Isso aqui é algo lógico, não? Alguém que não consegue escutar, com muita dificuldade vai conseguir se comunicar ou se expressar. Se as palavras não entram, logo não se tem palavras para sair. E quando nós estamos surdos para as coisas de Deus, automaticamente nós também não vamos saber falar das coisas de Deus. Pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus se afastou com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Tirou o homem do meio da multidão. Se Jesus é maravilhoso, gente, por quê? A dificuldade de experimentar Deus no meio da muvuca. A experiência de Deus, ela é sempre um momento particular, é pessoal. É preciso entender que Ele quer falar
Me desculpa usar essa palavra no singular, mas é isso. E na missa de vez em quando nós precisamos, por um tempo, gente, isso começou a dizer muito assim sobre, porque a comunidade, e porque no ato penitencial tem que ser nós, não pode ser mim, porque não pode ser eu. Espera aí, vamos lá. No ato penitencial você pede perdão pelo pecado de quem? Seu. Eu não vou pedir perdão pelo seu pecado, vou saber se você está arrependido. Do meu eu me arrependo. Então, Senhor, tem de piedade de mim. Sou eu e Deus. Minha miséria, misericórdia dele. Mim. Sou índio, mas é mim, né? A experiência de Deus, ela é particular, ela é pessoal. Jesus tira o homem do meio da multidão. Quando nós saímos da nossa casa para vir a uma missa, por exemplo, você precisa ter com você uma convicção: eu vou me encontrar com Deus e Ele vai falar comigo. Ele vai falar comigo. Se Ele vai falar com quem estiver sentado do meu lado, já não é um problema meu. Mas eu quero ouvir o que Deus quer falar comigo. Eu quero experimentar aquilo que Ele tem a me dizer hoje. E aí você vai prestar atenção em tudo. Que Deus pode falar por meio de uma música. Deus pode falar por meio da leitura que é proclamada. Ele pode falar por meio da pregação da palavra. Ele pode falar com você, por exemplo, no silêncio, na hora da comunhão. Tem gente que às vezes escuta Deus falar quando o padre diz que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Tem gente que diz: olha, a alegria dele, a minha força. Era isso que eu precisava escutar hoje. E Deus fala. Mas é necessário que estejamos atentos, que os nossos ouvidos, eles estejam atentos àquilo que Deus quer falar. E Ele tira do meio da multidão, leva o homem para um lugar reservado, coloca os dedos nos ouvidos dele, com a saliva toca a língua daquele homem, olhando para o céu, suspira e diz: Éfata, que quer dizer abre-te. Daquele momento em diante, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. E gente, pensemos por um instante, alguém que nunca escutou, quando escuta a primeira voz que ele ouve, é a de Jesus. A primeira voz que ele escuta é a de Jesus. É a mesma sensação que eu penso que teve aquele que era cego. Já imaginaram? Jesus fez lama, colocou no olho dele e disse assim: abre. A hora que ele abriu, o primeiro rosto que ele enxergou foi o de Jesus. E isso longe de todo mundo, porque Jesus não gosta de chamar a atenção, Jesus não gosta de holofote, Jesus não gosta de ficar atraindo as atenções para si, não. É pessoal, é particular. E é isso que Ele deseja fazer sempre comigo e com você. Eu não sei se você saiu da sua casa querendo escutar Deus, mas Deus te trouxe aqui querendo falar com você. A missa não é um monólogo, onde eu venho aqui e falo em nome de Deus e você escuta e pronto, acabou. Não, não. Você falou com Ele uma semana inteira, que eu sei. Você falou com Ele uma semana inteira. E eu sei que muitos de vocês têm vindo aqui todo final de semana buscar respostas. Buscar respostas. Buscar uma direção. Buscar uma palavra. Dizer: Senhor, fala comigo hoje. Fala comigo.
E Ele está dizendo: eu quero falar. Mas abra bem os seus ouvidos. Se desligue dos barulhos deste mundo. Desconecte-se das multidões que falam e deixa que a minha voz entre pelos seus ouvidos. E a palavra dele hoje é: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Para vos salvar. Não vem para outra coisa, não vem para condenar, não vem para te apontar o dedo, não vem para dizer: você não vale, você não serve, você não pode. Não, Ele vem para vos salvar. O que é salvar? É pegar aquilo que está se perdendo e dar nova utilidade. É pegar aquilo que está perdido e colocar num novo rumo. É pegar aquilo que está estragado e dar de novo serventia. É pegar aquele que está no chão e colocar de novo de pé. É isso que Deus quer fazer. É isso que Ele deseja realizar na minha e na sua vida. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo. Queridos, essa palavra, ela tem conseguido entrar pelos seus ouvidos? Ou você está aqui pensando: para quem será que o padre está falando isso, hein? Eu sabia que eu devia ter trazido fulano na missa hoje. Pois eu digo, é um sinal que Deus está falando com você de verdade quando Ele diz: não era para fulano, é para você mesmo. É para você mesmo. Mas não, padre, graças a Deus na minha vida está tudo bem, as coisas estão indo bem, está fluindo. Criai ânimo e não tenha medo. Não tenha medo nem mesmo de dizer a si mesmo as coisas que estão acontecendo e que você tenta disfarçar. Esse achar que eu não preciso ser curado, esse achar que eu não preciso ter os meus ouvidos abertos, que eu escuto muito bem. Eu escuto Frei Gilson o dia inteiro, padre. Mas às vezes você escuta o Frei Gilson e não escuta Deus. Você ouve, sei lá, Fraternidade João Paulo II, mas não escuta o que Deus fala por meio daquela música. Porque não chega no seu coração. Porque é sempre algo para fulano, é sempre algo para alguém. Ai, deixa eu mandar esse aqui, né? Aí vai lá nos contatos do WhatsApp e passa para uma multidão o vídeo, a pregação, a homilia. Um monte de gente que recebe a homilia do padre, coloca uma mãozinha 15 segundos depois que eu mando. Eu falo assim: mas é safado, não deu tempo de escutar ainda. Como é que coloca um amém? Não sabe nem o que eu falei. Isso é se enganar. Isso é se enganar. É não permitir que aquilo que Deus fala entre. Porque diz: eu não preciso, o outro precisa.
E aí você manda para um monte de gente é curado com aquela pregação do Frei, com aquela homilia do padre, com aquela palestra da doutora, e um monte de gente começa a escutar Deus, falar com Deus, e você continua na sua surdez e na sua mudice, que não consegue ouvi-lo e não consegue falar com Ele. Porque não se reconhece como alguém que precisa ser curado. Porque não reconhece que está com os ouvidos ainda tapados. Mas Deus, na sua infinita bondade, o Evangelho diz, Jesus saiu de novo, ia para a região de Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole, todo lugar de pagão. Todo lugar de pagão, não era o lugar onde os judeus gostavam muito de frequentar, mas era ali que Jesus sabia que existiam pessoas que precisavam se abrir para ouvir o que Ele tinha para ensinar e dizer. Por isso Jesus não desiste de nós, por isso Ele continua vindo ao nosso encontro, para poder abrir os nossos ouvidos, tocar, é o toque de Jesus. Este éfata, abre-te. Meu filho, minha filha, escuta isso. Abra-te. Abre-te para Deus. Abre-te para aquilo que Ele tem para você. Abre-te para aquilo que Ele tem para te falar. Abre-te para aquilo que Ele tem para te dar. Abre-te para aquilo que Ele tem para realizar dentro do seu coração, fora na sua vida, dentro da sua família, junto do seu trabalho. Quanta coisa Deus tem para nos dar, mas enquanto estamos surdos, enquanto estamos trancados, enquanto estamos fechados, não conseguimos experimentar absolutamente nada de Deus. Permanecemos sempre os mesmos. Padre, de repente eu vejo as pessoas e elas falam que Deus fala com elas, e eu não sinto nada. Eu vejo gente que chora na missa. Esse gente que chora na missa, vocês fiquem muito assim, viu? Tem gente que chora só de cantar parabéns para você, sabe? Precisa muita coisa. Qualquer coisa está chorando. Tem gente que vai dar bênção para a gente lá, já chega chorando. Então, não leve muito em consideração, né? Ai, padre, porque fulano chora e eu não consigo chorar. Fique tranquilo, isso é normal. Isso é normal, né? Mas se preocupe se você sai sem sentir Deus falar com você. Aí você começa a ficar preocupado. Padre, Deus não falou comigo, já faz um tempo que Deus não fala. Eu vou em missa, eu vou em grupo de oração, eu rezo, eu escuto isso, eu escuto aquilo, e eu não consigo ouvir Deus. Isso deve acender uma luzinha de alerta em você, porque você está com surdez espiritual, e nós queremos curar isso hoje mesmo. Nós queremos curar isso hoje mesmo, porque isso é um grande inimigo do progresso na vida espiritual. É um grande inimigo, porque quando nós não ouvimos Deus, começamos a dar ouvido para as vozes da cabeça, e aí os pensamentos já são meio atrapalhados, né? Aí já começa a dar atenção para essas vozes atrapalhadas na cabeça. Todo mundo tem um amigo, uma amiga, um colega, uma colega que é um profeta de mau agouro, que só sabe falar o que não presta, que só sabe dar conselho que não serve para nada, que só traz palavra que ao invés de ajudar, deixa tudo pior ainda. O ouvido fechado para Deus, mas sempre aberto para essas conversas que não levam a nada. Quando você menos espera, você já está longe dele e vivendo uma vida totalmente distante daquilo que é que você planejou. É isso que acontece. Tudo começa com o não ouvir quando ele fala.
Mas Ele é misericordioso, Ele é grandioso e não desiste de nós, não faz acepção de pessoas, como disse o apóstolo São Tiago na segunda leitura que nós ouvimos, que não dá preferência para uns e renega outros. São Tiago até usa um exemplo, ele diz assim: pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizei ao pobre: ficai aí de pé, ou então: senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? Não vos tornastes juízes um dos outros, com critérios injustos? Meus irmãos, Deus, escutai, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Deus não faz acepção, Deus não olha sua roupa chique, o seu perfume de marca ou as suas joias ou bijuterias. Deus olha o seu coração. E aqui na igreja é só isso que Ele olha. Uma das coisas que um pouco me entristeceu quando eu cheguei é que de vez em quando eu ouvi alguns dizerem que a basílica era lugar de gente de status. Era um lugar de pessoas com dinheiro e sobrenome. Era um lugar de gente rica. Falei, então essa igreja não é de Jesus Cristo. Essa não é a igreja de Jesus Cristo. Que numa igreja onde quem tem dinheiro tem mais valor do que quem não tem, essa igreja é do capeta. Isso é o demônio que cria igrejas assim. A igreja de Cristo é daqueles que são ricos da presença dEle. E de repente a gente vai descobrindo que tem gente tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que elas têm é dinheiro. A única coisa que elas têm é dinheiro, mais nada, mais nada. Ao mesmo tempo que nós vamos descobrindo pessoas que aos olhos humanos não têm absolutamente nada, mas possuem um Deus tão grandioso e uma riqueza de alma que dá inveja em Elon Musk. Dá. Essa é a riqueza, possuir Deus, ter Deus. Então não se preocupe, não se preocupe, Ele não faz acepção de pessoas. A última coisa que Deus enxerga em você é o seu extrato bancário. Para dizer a verdade, é a única coisa que para Ele não importa absolutamente nada. Nada, 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 nada. O que Ele te vê e o que Ele enxerga em você é o seu coração e a riqueza de possuí-lo, pois Ele te faz rico da presença dEle. Então não ache, não pense que Deus fala com alguns e não fala com outros. Mas padre, eu sou tão pecador. Padre, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Ele vem para vos salvar. Para vos salvar. Cuidado para que você não se ache indigno de Deus. Porque aí você estaria se colocando até mesmo acima dele, dizendo quem Ele quer e quem Ele não quer. E eu e você não temos essa capacidade. Ele quer a todos, não faz distinção de pessoas, e vem e quer falar comigo e com você. Por isso, nesta missa de hoje, vamos escutar Deus, vamos escutá-lo. Feche um instante seus olhos. E assim, no seu silêncio, usa esse momento agora como
Jesus fez com esse homem do Evangelho. Tirou do meio da multidão, levou para um lugar aonde ficou só ele e aquele homem. Agora é um momento onde só existe você e Jesus e mais ninguém. Eu sei, seu marido está aí do lado, sua esposa está aí, seu filho, sua namorada, seu namorado, seu amigo, seu colega, sua paquerinha, não sei. Mas nessa hora esqueça, é só você e ele, mais ninguém. Que conhece a sua vida, sabe de todas as suas qualidades, de todos os seus defeitos, sabe o que deu certo, o que foi muito bom, sabe dos fracassos, dos erros, conhece o seu coração a ponto de saber aquele sentimento que você nutre e que você acha que não é bom por alguém, te conhece e sabe do tempo em que você chora sozinho, sozinha, porque você não quer demonstrar para o seu marido que as coisas estão ruins e que você está passando por momentos difíceis, ele não te compreende, seus filhos não te ajudam, e aí você tem que ficar chorando sozinha, e aí Deus vem e diz: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo o seu sofrimento, eu estou vendo a sua angústia, e eu quero falar com você. E Deus fala de muitas formas. Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar contigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus não vem com uma voz grossa dizendo: meu filho, minha filha. Não. Ele vem de forma muito calma. Ele vem com uma palavra como essa do profeta dizendo: criai ânimo, criai ânimo, não tenha medo, não tenha medo de enfrentar. Jesus está dizendo: não tenha medo da quimioterapia. Jesus está falando, não tenha, você vai passar. Se era essa uma resposta que você veio buscar na missa hoje, você vai enfrentar e você vai passar. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque você já teve alguns abortos espontâneos, e você está gerando de novo e não está com coragem nem de contar para ninguém, porque você está com medo. Não tenha medo, não tenha. Deus quer falar contigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus fala através das pessoas. Deus fala. Hoje pela manhã, aqui no corredor, veio alguém dizendo: padre, essa minha neta não parou de chorar enquanto nós não nos arrumamos para vir à missa.
ela não parou de chorar enquanto nós não viemos. Era Deus falando com aquela mulher por meio daquela criança. Deus fala com você. Deus fala com você através das pessoas que você às vezes ignora, porque elas são repetitivas, porque elas são talvez inconvenientes em alguns momentos, mas são pessoas que trazem sempre uma palavra de ânimo. É Deus, por meio do seu anjo da guarda, que vai e fala, mas é preciso que você abra os seus ouvidos. Preciso ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Comece a prestar mais atenção. Comece a prestar mais atenção, porque às vezes você, tão preocupado com as coisas, não percebe Deus que te fala na hora em que você acorda, lá dentro da sua casa. E aquela pessoa que te aborrece tanto, te dá um sorriso e diz bom dia. E ali é Deus falando bom dia. É seu filho, sua filha, é seu esposo. Na rua, seus colegas de trabalho. Quantas vezes Deus usa dessas pessoas para falar com você, mas você, preocupado com tanta coisa, acaba não dando atenção. Jesus agora quer curar os seus ouvidos. Jesus quer fazer-te escutar, inclusive surdez física, problemas de audição físico. O Senhor quer abrir os seus ouvidos, físico, mas o Senhor está querendo nos curar espiritualmente, para que possamos ouvir e entender que temos um Deus que fala conosco, desde a hora em que você acorda, até a hora em que você vai dormir, de muitas formas, por meio de muitas pessoas. Deus está falando agora, Deus já falou antes de você vir à missa, Deus vai continuar falando. Mas os seus ouvidos precisam estar abertos. Éfata, abre-te, disse Jesus para aquele homem, e diz ele também para mim e para você. Abre os seus ouvidos, abre o seu coração, abre os seus olhos, abre a sua vida, porque coisas novas estão para acontecer. Criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus que vem, é a recompensa de Deus, Ele vem para vos salvar. Preste muita atenção, queridos filhos, prestem muita atenção. Depois você comente com alguém, se você quiser, depois você vem até contar aquilo que Deus tem para falar com você essa semana. Eu vou confessar uma coisa, eu estou curioso. Eu estou curioso porque Ele coloca coisas grandiosas no meu coração. E Ele disse, eu estou falando e eu vou falar. Se você se sentir à vontade, me procure e me conte o que Deus tem te falado, mas sobretudo o que Ele vai falar essa semana. Porque eu volto a dizer, eu estou curioso porque o Senhor me deixou inquieto, dizendo de coisas grandiosas.
Deus permita que seja grandioso para todos vocês. Mas se não for para todos, agradeça, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na vida de alguém que está sentado do seu lado. E se você ama as pessoas, se Deus faz na vida dele, você se alegra com ele. Você experimenta na vida do outro o que Deus faz na vida dele. A grande graça que Deus realiza muitas vezes na vida da sua esposa é a resposta daquilo que você pediu para ele realizar na sua. Viu, marido? Preste mais atenção na sua mulher. Olha mais para ela. Olha o que Deus está fazendo na vida dela. É a resposta que Ele está te dando. Ele está falando com você através da vida da sua mulher e você está prestando atenção em outras coisas. Comece a olhar mais para ela. Ela é a resposta de Deus para aquilo que você tem questionado tanto Ele, inclusive brigado com Ele, porque Ele não tem falado mais com você como Ele falava. E Ele está falando na vida da sua mulher. Você sabe de quem eu estou falando. Pergunte para ela depois o que Deus tem feito na vida dela e você vai ver que é a resposta que você estava procurando.